Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao AlgarCast, o podcast do Grupo Algar. Eu sou Tatiana Parreira e hoje nós vamos falar sobre o futuro das inteligências artificiais. Aqui comigo estão a Franciele Pazinato e o Marcos Lohmann. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Um prazer enorme ter vocês aqui. E como sempre, a gente conhece um pouquinho da história profissional dos nossos convidados. A Franciele Pazinato é graduada em Publicidade com especialização em Marketing, Gestão de Negócios e Vendas pela Universidade Positiva em Curitiba. Também possui MBA em Big Data pela ESPM e é certificada pela London Chamber em Administração, Marketing e Vendas, contando com ampla experiência profissional em inovação. O Marcos Lohmann é graduado em Data Science pela Univesp com licenciatura em Física pela USP. Também já atuou como professor em instituições como FGV e possui diversas certificações pela IBM. Vamos aprender muito com vocês hoje, eu tenho certeza disso. E vamos começar, já que vamos falar de futuro, né? Quais são as inovações que estão chegando por aí em termos de inteligência artificial que vão nos impactar nos próximos meses e anos? Bem, quando se trata de inteligência artificial, é difícil pensar onde não teremos inteligência artificial. É um campo muito aberto, mas eu gosto de pensar em dois blocos. Hiperprodutividade, ou seja, soluções que tragam eficiência operacional, e hiperpersonalização, ou seja, conhecer o meu cliente, conhecer o cliente do meu cliente e trazer a melhor ou diálogo com ele ou melhor oferta. Então, de certa forma, a inteligência artificial, o futuro é muito amplo, mas quando você pensa nesses dois blocos, você acaba nichando um pouco mais, pensando em como trazer resultado, de fato, efetivo, usando aplicações de inteligência artificial. E a gente precisa olhar um pouco para esse futuro da inteligência artificial como um reflexo do passado e do presente, né? A inteligência artificial já existe há muito tempo. Há décadas já se fala em utilizar dados para entender padrões e, a partir desses padrões, reproduzir comportamentos, né? E aí a gente pode remeter isso a meados da década de 60, meados da década de 70, né? Em que o neurônio humano, né, o neurônio biológico, ele foi utilizado como modelo para uma cópia matemática, uma cópia lógica, né? E isso viabilizou que a gente pudesse utilizar estatística avançada, né? Estatística em grandes proporções, para gerar esse tipo de inferências, né? Dali é que vem esses primeiros modelos. Só que tudo isso ainda era muito rocket science, né? Não chegava na mão das pessoas. Isso era muito trabalho de laboratório, precisava de muito investimento para isso acontecer. O recurso computacional era muito caro. E à medida que isso foi ganhando mais escala, até mesmo com o avanço da tecnologia de infraestrutura, hardware e tudo mais, né? Isso começou a ganhar um pouco mais de escala, mas ainda dentro do ambiente empresarial, ambiente corporativo. E o que a gente vê hoje, então, olhando, né, essa continuação, a gente vê uma adoção em massa de inteligência artificial pelas pessoas com essa virada que aconteceu lá no começo do ano passado com o ChatGPT, né? Virou uma coisa alcançável por todo mundo. Todo mundo agora consegue abrir um navegador, acessar uma inteligência artificial e começar a interagir com ela e obter algum nível de resultado. Então, olhar para o futuro, o que é? É exatamente a gente entender que aconteceu esse crescimento, né? Que antes ele era um crescimento não muito visível, estava muito encapsulado ainda na academia e nas grandes empresas, né? Aí ele, de repente, rampou de tal maneira que virou essa avalanche, né? Esse boom que agora não tem mais como voltar atrás. Antes a gente estava naquele caminho que podia escorregar de volta. Só que aonde a gente chegou, não tem mais como voltar. Não tem volta, né? E quais setores vocês acreditam que vão ser mais beneficiados? Todos. A gente estava numa discussão anterior, né, falando sobre isso, e é difícil a gente pensar qual setor que não vai ser impactado. Mas se eu pudesse listar, eu acho que o que é mais promissor e talvez mais maduro com relação a dados é a área de saúde. Né? E porque traz, de fato, resultados eficientes e que vão ajudar a comunidade.
Mas quando se trata de inteligência artificial, a gente não tem como prever isso, criar um ranking. O que a gente sabe são alguns relatórios que saem no mercado, por exemplo, do Python, que diz quais são as aplicações e os segmentos que estão buscando a linguagem para poder trabalhar. E, de fato, a saúde é a ranking número 1. Mas até chegar para a sociedade, até chegar para todo mundo, para que a gente consiga, de fato, usufruir, tem uma longa jornada. Até uma colocação que a Fran fez agora há pouco, né, de hiperprodutividade e hiperpersonalização, que são dois aspectos extremamente importantes do benefício da inteligência artificial, né? Isso falando em termos gerais, como é que a gente pode dizer que isso é um impacto que vai acabar interferindo em todas as indústrias, em todas as áreas de negócio? Porque a partir do momento que você consegue ser mais produtivo, você consegue ser mais eficiente, você consegue atender melhor a demanda. E, de novo, é sempre bom a gente voltar para trás para entender o nosso comportamento, né? Se a gente não tivesse tido a Revolução Industrial nos anos 40, nenhum de nós talvez poderia ter um carro. Porque se o carro ainda fosse construído manualmente, do jeito que era antes do Fordismo, né, eles continuariam sendo peças que somente os mais ricos poderiam ter. E hoje a gente produz em escala tamanha que praticamente qualquer pessoa tem acesso. A gente consegue atender a demanda, né? Então, aquilo que hoje a gente enxerga que é escasso, por conta do aumento de produtividade, vai deixar de ser. Né? A gente vai poder atender uma demanda cada vez maior, e é uma demanda que a gente hoje tem por serviços, por produtos, por bem-estar, por saúde, né? Que o aumento de produtividade é o principal ingrediente para fazer com que isso seja acessível para todos. Eu gosto muito da colocação, Loma, quando você fala que o efeito Putz, né? Efeito Putz. Eu gosto muito dessa colocação. Se puder explicar, eu acho muito legal. Conta pra gente, Loma, o que é o efeito Putz? Bom, aí a gente já está falando agora um pouco de como é que a gente pensa em resolver problemas, né? Já que a gente está falando de melhorar a produtividade, né? Atender a demanda, né? Aonde que isso começa? Isso começa exatamente nos gargalos, né? Como é que eu resolvo os gargalos para que eu seja mais produtivo, né? Eu tenho que olhar para as dores. Mas aí é aquela coisa, né, que a gente está acostumado já, quando fala assim, vamos fazer uma metodologia de discovery para identificar as personas, as dores. É tão fácil a gente traduzir isso numa palavrinha pequenininha, que é assim, todo dia quando você sai de casa e tem que enfrentar aquele negócio que você não quer fazer, você fala, putz. Se você olhar para esse putz, ele é a oportunidade de mudança. Pegar e falar assim, olha, esse processo que é um gargalo para mim, que atrapalha meu dia, né, que eu não gosto de fazer, se eu encontrar uma maneira de automatizar esse processo, né, que muitas vezes ele depende de alguma decisão que eu preciso tomar e é algo que eu faço todo dia, é repetitivo, ou eu faço com uma frequência muito grande, eventualmente eu consigo usar então um modelo que copia a minha forma de pensar, né, e que vai me ajudar a tirar isso da frente. Então, quem sabe uma IA não pode fazer isso enquanto eu saio para almoçar. E ele deixa de ser um putz, né? E aí a gente acaba fazendo essa provocação, né? Quando a gente vai conversar com os nossos clientes, e isso em todas as indústrias, né? Todas as indústrias. A gente fala, toda vez que você falar putz, anota e chama a gente. E o que é interessante, falando do link, né, com a pergunta, com relação aos segmentos, porque de fato, até no nosso dia a dia, a gente tem situações no nosso dia a dia que a gente consegue facilmente usar a IA para ajudar, né? Não substituir, mas para ajudar de fato. Auxiliar, né? Dores foram feitas para serem solucionadas, né? Nos Exatamente. fazem crescer se forem bem vistas, né? Que legal. E a gente até, provavelmente a gente vai entrar em alguns casos aqui, né? Que a gente tem trabalhado. Mas o principal putz de todo mundo é o putz das 6 horas da tarde. O putz das 6 horas da tarde é assim, putz, eu não consegui terminar tudo que eu tinha que fazer.
ou eu vou ter que ficar mais tempo no escritório, ou eu vou levar trabalho para casa. E ainda vem o putz emendado nisso daí, que é, putz, como eu queria que o dia tivesse 48 horas. E aí a pergunta que eu faço é, você quer 48 horas para quê? Para trabalhar mais? Uma excelente pergunta, que já vou fazer a conexão aqui com o que nós vamos falar, que é a respeito dos profissionais, né? Das pessoas que estão interagindo com as soluções que as IAs estão trazendo, né? Estão facilitando o processo, né? De encontrar a solução, ou de uma solução mais rápida, que vai ficar mais potencializada. Mas o quanto as pessoas estão preparadas para isso, né? O quanto as pessoas estão maduras para isso. Então, na visão de vocês, quais as habilidades, o que as pessoas vão precisar desenvolver para que elas possam, de fato, usar as inteligências para o momento putz delas, né? Como uma solução e não para criar 48 horas para continuar com o mesmo problema. Quais habilidades, enquanto profissionais, nós precisamos desenvolver? Eu acredito muito que soft skills, né? E ter um repertório. Então, quando você tem um repertório amplo, né, você consegue usar a IA. A IA é uma ferramenta para você. A gente tem um caso de uma IA jurídica, né, que a gente tem trabalhado, e o repertório de uma pessoa formada na área de direito ajuda a melhorar a solução, né? Isso, estou falando de uma solução, entre diversas outras. Então, você tem um repertório, você ser especialista no que você gosta, no que você é, e principalmente, eu acho que tem um quê que é de curiosidade, né? De ter familiaridade, de querer saber e entender que a IA é uma ferramenta que vai te ajudar a ter muito mais efetividade, maior produtividade, talvez não 48 horas, mas de fato você ter uma entrega melhor, né? Eu vi um post recente, circulou em várias dessas mídias sociais, e eu não vou me lembrar exatamente quem é o autor da frase. É uma mulher, né? E ela diz o seguinte: eu quero uma IA que lave a minha louça e aspire a minha casa enquanto eu faço arte. E não uma IA que faça arte enquanto eu lavo louça e aspiro a minha casa. Muito legal. Né? Então, uma boa reflexão. Pois é também saber pedir. Né? Clareza do que quer. Clareza no que quer. E tem uma outra historinha que também virou meme, piada, né? Que é aquela história, né, da esposa do programador, né? Que vira para ele e fala assim: querido, preciso que você vá no mercado e que você compre 6 ovos. E se tiver leite, traga 2. Aí ele volta para casa com 2 ovos, né? Então, qual que foi a reflexão, né? Vá no mercado e compre 6 ovos. Se tiver leite, traga 2. Aí a mulher pergunta: mas por que você voltou só com 2 ovos? Ele falou: porque tinha leite. Né? Então, se você não sabe pedir e se você não tem repertório, né? Você provavelmente vai fazer mau uso dessas tecnologias, né? Porque inteligência artificial, ela hoje, principalmente com as tecnologias que a gente tem, elas são muito mais repetidores de padrões, né? E a gente até pode falar um pouco sobre a IA generativa, né? Que é esse negócio que está por trás do GPT e tal, né? Ela é uma máquina estatística que consegue predizer qual é a melhor palavra que se encaixa numa sequência para construir uma frase, né? Uma frase que soa bem, mas que não necessariamente está comprometida com a verdade. Dali pode sair uma frase do tipo: a guitarra é um instrumento acústico. É uma frase que soa bem, mas ela não é verdade. Ou então uma frase do tipo: carro sem motor anda mais rápido do que carro com motor. É uma frase, né? Uma palavra completa a outra. Estatisticamente, são palavras que aparecem juntas, né? E a gente até teve um caso que foi emblemático no início desse boom do ChatGPT, onde uma pessoa perguntou como é que foi a morte do Ayrton Senna, né? Pediu para relatar como foi o incidente da morte do Ayrton Senna. E o ChatGPT respondeu que tinha sido na curva S do Senna. E não foi isso.
Só que você percebe como, estatisticamente, curva, que foi numa curva mesmo, Senna, S do Senna, aparece muitas vezes essas palavras em conjunto. Então, pensando realmente em estatística, faria todo sentido que o acidente fosse assim, mas não era. Então, essa IA generativa, ela está muito mais comprometida com o modelo estatístico do que com a verdade, né? E aí é que vem o saber usar, entendeu? E eu acho que a gente vai desenvolver isso um pouco mais ao longo da conversa. Já vamos começar, porque nesse exemplo que você trouxe, né, do post, quero alguém que limpe minha casa, aspire minha casa enquanto eu faço arte. Não, ao contrário. A questão não é se limpar a casa é melhor do que fazer arte ou vice-versa. A questão é a clareza para aquela pessoa do que faz sentido. E, obviamente, isso para tudo, né, no uso dessas inteligências. Como é que vocês têm trabalhado ou recomendado que os clientes de vocês trabalhem essa questão específica da clareza, da qualidade de saber pedir, né? Como é que a gente pode aprimorar isso? Bem, dentro do Brain a gente tem o Data Lab. O Data Lab é um hub de soluções de IA e o nosso desafio é traduzir ideias em soluções. Então a gente começa com isso, a gente traz a ideia do cliente, o pain point, porque ideia soa melhor do que falador, a gente faz um discovery, mas o repertório entra muito até com relação ao soft skill desse profissional que está na empresa, porque a gente precisa de alguém que seja agnóstico a qualquer solução de IA, ou seja, esteja familiarizado, mas agnóstico, não esteja apegado a uma solução específica, mas também não acredite na solução de primeira, porque ele precisa questionar várias vezes essa solução para que essa solução, de fato, vá crescendo. E o que a gente faz é justamente isso, a gente traz um laboratório inteiro para essas empresas para discutir inteligência artificial e chegar numa solução que de fato seja efetiva e que tenha passado por vários questionamentos até chegar numa assertividade, numa acuracidade que de fato traga resultado, né? Que faça sentido. Que faça sentido. Porque tem um outro ponto também em relação a como é que a gente coloca a IA para trabalhar para as pessoas, né? E, de novo, essa questão do lavar a louça e aspirar o pó versus fazer a arte. Quando a gente pensa que uma IA ela é algo mágico, né? E muita gente hoje está se apoiando nisso, né? De que, nossa, isso aqui resolve tudo. É uma varinha mágica mesmo, né? A expectativa é de que ela faça todo o trabalho. Lavar a louça, aspirar e fazer arte também, né? E o humano, então, não precisa fazer nada. Isso se mistura um pouco com aquele medo de que a IA vai dominar o mundo e vai tirar o meu emprego. Mas nenhuma visão e nem outra, né? É você fazer realmente aquilo que vai impactar de alguma maneira em trazer para você mais produtividade. Aí eu até falo aqui de um caso que é muito interessante que se aplica na área da saúde, né? Imagina exames laboratoriais, aonde você sabe que estatisticamente, pelo menos ali metade da população que vai fazer um determinado exame laboratorial vai dar negativo, né? E o positivo pode ter várias escalas de gravidade. Será que eu preciso treinar uma IA que conheça todos os níveis de gravidade de um determinado problema clínico? Ou será que se eu criar uma IA que é capaz de identificar os casos negativos, já não vai ajudar? Porque o médico é o cara que tem que cuidar dos positivos. E ele não pode perder tempo olhando para os negativos. De 10 pacientes que fazem esse exame, 5 estão precisando de atendimento emergencial e 5 podem ir para casa. Esses 5 que vão para casa é o aspirar e lavar a louça. Fazer a arte é o trabalho do médico. E se eu já eliminei 50% da fila, esses outros 50% que estão precisando de um atendimento especializado vão ser atendidos em tempo. Então, quando a gente fala de aumento de produtividade e pedir a coisa certa, por que é que eu vou pedir para a IA fazer aquilo que é extremamente complicado, que é laudar um exame clínico complexo, se eu posso pedir para ela fazer o trabalho que é mais fácil, repetitivo e que gera gargalo, que é limpa para mim aquilo que é com certeza negativo. Só complementando, Loma, né? Como que a gente chega no cliente? Normalmente a gente fala que a gente está entregando um estagiário.
independente da área. Então, a IA, ela é um estagiário que está numa fase de desenvolvimento profissional. Então, a gente entrega um estagiário 24/7 que tem muita vontade de aprender. Qualquer informação que você entregar para esse estagiário, ele vai absorver. Mas o mais interessante é que você consegue desenvolver esse estagiário e em pouco tempo ele vira um analista júnior. E ele pode navegar em outras áreas, aprender com outras informações até você desenvolver. Mas sempre tem a figura da pessoa que vai fazer a gestão desse estagiário. Ou seja, eu vou entregar um processo, eu vou conferir esse processo, se faz sentido ou não. E se não faz, eu corrijo. E se está ok, eu dou um checklist, ok. E vai passando com cada vez informações mais distintas, assim. Então, você vai fluindo dentro das soluções dessa forma. E todas as IAs, de certa forma, acabam sendo um estagiário. Num primeiro momento. Num primeiro momento. Vou compactar aqui dentro da resposta de vocês algumas dessas soft skills que você falou, né, Fran? Porque a gente começou essa etapa aqui do nosso papo perguntando quais as habilidades que esses profissionais vão precisar desenvolver. Então, dessa aula que vocês estão dando aqui pra gente, eu fiquei com algumas aqui em mente, vamos ver se eu tô acompanhando. Pensamento analítico para capacidade de pedir, ser bem estruturada, né? Então, uma boa capacidade de análise para poder filtrar o que deve ser pedido ou não. Curiosidade, né? Uma disposição para curiosidade, para o aprendizado que precisa acontecer junto com o uso da própria ferramenta. E uma questão de consistência, né? De manter a constância e a consistência ali dentro da relação com essas ferramentas para que a gente possa se formar enquanto profissional. Então, é muito interessante que a inteligência artificial, ela traz o passo da velocidade, mas ela também exige do profissional uma disposição para maturação, para o tempo, para o olhar mais aprofundado. Né? Então, as pessoas que querem trabalhar a partir desse ponto de vista vão ter que ter essa habilidade também de profundidade, de consistência, de paciência, né? Estamos falando de soft skills, vamos até clarear o conceito aqui para quem está nos ouvindo que talvez não conheça o conceito. Estamos falando de habilidades comportamentais, né? De postura, dessas habilidades, que são, então, portanto, muito importantes para o uso com qualidade dessas inteligências. Perfeito, isso mesmo. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Então, tá bom. Então, e vem uma outra habilidade que, na verdade, a gente não precisa colocar ela dentro do escopo das habilidades, né? Mas uma disciplina que até então era conhecida só dos biblioteconomistas, né? A curadoria. A curadoria. Né? Curadoria é nada mais nada menos do que você cuidar da qualidade da organização do material que vai produzir esse produto, né, de eficiência que a gente espera das IAs. Então, esse treinar o estagiário é um trabalho de curadoria, né? Então, cuidar de que ele ganhe cada vez mais conhecimento, que seja conhecimento útil, né? É um trabalho de curadoria. E quais novas profissões estão surgindo, então? Em função das inteligências artificiais, quais novas possibilidades de trabalho têm surgido? Eu sempre busco essa informação porque eu gosto de saber o que tem de diferente. O que eu vi de diferente, assim, nos últimos tempos foi o mediador entre soluções de inteligência artificial e humanos dentro de algumas corporações, né? Porque vai chegar um momento que vai se discutir ética e saber até onde a ética e até onde o humano foi. Então, mediador, eu sei que tem engenheiro de software, tem diversas outras. Mas tem um ponto que eu acho muito legal, que foi até uma conversa que a gente teve no passado, é a retomada de algumas outras profissões. Por exemplo, jornalista, redator. Porque para você escrever um bom algoritmo, para você escrever um agente, a gente precisa aprender a como escrever. Então, essas profissões que possam eventualmente sofrer, que vão ser substituídos, na verdade, elas vão ser adaptadas. Então, para você criar um agente e escrever exatamente o que essa inteligência artificial vai fazer e como vai fazer, existem empresas que estão contratando jornalistas, pessoas formadas em letras, para poder escrever de uma forma coerente, né? E criando interpretações de texto. Então, voltando aí a algumas profissões do passado com uma nova roupagem. Mas, obviamente, essas são algumas profissões que tem diversas outras e provavelmente em poucos meses teremos, né, outras. Tem alguma que você lembra, Loma? Eu também gosto muito de olhar para essa questão da transformação das profissões, né?
Uma delas que a gente acabou de falar aqui, do biblioteconomista, né? Que para curadoria, né? Então, organizar a documentação e tudo mais é algo fundamental. Então, essa é uma profissão que vai ganhar uma escala a partir de agora. Vai ganhar notoriedade, né? Essa profissão. O treinador, né? O treinador é aquele que é capaz de produzir essas repetições de comportamento para que os modelos de inteligência artificial sejam capazes de reproduzir matematicamente, né, o comportamento que se deseja. Então essas são algumas das profissões novas, vamos colocar assim, ou revitalizadas. Mas eu ainda acredito que todas elas vão se transformar em profissões, né? Todas as profissões existentes hoje vão se transformar em profissões olhando sempre para a questão da otimização. Voltando para o cenário da produção em série, primeira revolução industrial, a gente achou que naquela época os apertadores de parafuso e os soldadores iam acabar, né? E eles não acabaram, continua existindo, né? Só que tem um detalhe. Aquele apertador de parafuso e soldador, ele era aquele profissional de linha de produção, né? Que, se a gente fosse trazer para o cenário de hoje, ele seria aquele cara do salário mínimo. Só que hoje, quando você precisa de um soldador e de um apertador de parafuso, que a gente hoje chama carinhosamente de serralheiro, primeiro que é difícil de achar. E segundo, ele vai lá e ele constrói um portão para você, cheio de detalhes e tudo mais, e cobra uma fortuna. Por quê? Porque o robô, que hoje está lá na linha de produção, está aspirando e lavando louça, enquanto ele faz arte. Entendeu? Então, o fazer arte não é quando a gente pensa em trabalhos artísticos. Fazer arte é realmente a capacidade criativa que a gente tem em fazer o nosso trabalho de diferentes maneiras e transformar isso em algo com valor agregado. Que as automações, em qualquer nível, não vão fazer, elas vão fazer o repetitivo. Muito legal, né? Fortalece o que é raridade, né? É isso aí. Muito legal. Pessoal, o que é Deep Learning? E qual é a importância, né, desse tema? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Legal, eu acho que eu vou puxar a linha, né? Porque eu vou mais na linha do techniquez, tá? Mas eu vou tentar aqui também não entrar muito no bit byte. Mas o que é o Deep Learning, né? O Deep Learning é quando a gente fala aqui, né, de identificar padrões. É muito fácil a gente, a olho nu, identificar alguns padrões. Se a gente olhar, por exemplo, para um papel de parede, né, a gente é capaz de dizer que existem alguns padrões repetitivos naquele papel de parede, então isso é a nossa capacidade humana de fazer. Quando a gente leva isso para modelos matemáticos, e aí modelos matemáticos mais primários, como a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, que a gente aprendeu lá na escola, né? Ali também a gente está identificando padrões, como por exemplo, esse tipo de equação gera uma reta, esse outro tipo de equação gera uma curva, né? Então a gente está transformando modelos que a gente observa no mundo exterior em modelos matemáticos que podem reproduzir esses comportamentos. Muito bem, isso seria o nosso aprendizado. Então é o learning, tá? Quando a gente leva para aprendizado profundo, deep learning, aí a gente está precisando de muito mais recurso computacional, muito mais memória, porque a gente vai trabalhar com diversos elementos que são humanamente impossíveis de se trabalhar com o nosso modelo cognitivo, né? Então, eu começo a observar, utilizando modelos matemáticos de grande escala, eu começo a observar padrões que eu não enxergaria a olho humano. Entendeu? Então, eu estou fazendo uso disso, né, de modelos matemáticos que se repetem granularmente em uma escala imensa para criar aquilo que a gente chama então de aprendizado profundo. Vou tentar colocar isso um pouco mais em contexto biológico, né? O cérebro humano,
ele é a base do estudo do modelo do neurônio matemático. Tá? Então, o mesmo neurônio que a gente tem, que tem lá os... Como é que chama? O axônio, etc, né? Agora não me vem à mente o nome mas enfim, ele recebe vários estímulos. Esse estímulo ele é conduzido por uma célula que processa esse estímulo e passa uma determinada corrente para o próximo neurônio. Né? E cada neurônio que a gente tem é responsável por fazer uma determinada operação. A gente aqui está recebendo milhares de parâmetros do ambiente e o nosso cérebro reage a esses parâmetros de maneira que a gente não é capaz de reproduzir. Então, se eu pego esse mesmo modelo matemático, que se baseia ali no neurônio humano, e eu faço com que um computador repita milhões de vezes com estímulos diferentes, e estímulos a gente fala, pode ser sequências de palavras, como é o caso do processamento de linguagem natural, ou pixels de uma imagem, ou também bytes de uma sequência de áudio. Então, tudo isso entra como estímulo desses neurônios matemáticos. E eu vou ajustando o tipo de resposta que ele dá lá no final. Aqui na frente eu tenho milhões de entradas. E lá no final eu quero uma saída só. E eu digo, olha, com base nisso que você recebeu, essa saída faz sentido ou não faz? E eu vou então calibrando. Até que milhares de milhões de testes foram realizados e as saídas todas são coerentes. Então eu ajustei o meu modelo todinho, todas aquelas microfunções ali, os pesos de cada entrada, eu ajustei para um modelo que é capaz de, a partir de qualquer entrada, produzir uma saída coerente. Então através disso, eu fiz um modelo de aprendizado profundo. O conhecimento que aquele modelo matemático tem é um conhecimento que eu não conseguiria produzir sem esse tipo de aprendizado de máquina. Gente, que aula! Vou fazer um parêntese rapidinho, Fran. Deixa eu ver se eu entendi. Claro, vamos lá. Ligando a tecla SAP. Vamos ligar a tecla SAP. Quando você fala de coerência, é como se... Veja se faz sentido a analogia que eu vou fazer. É como se o que levasse gerações e gerações e gerações e gerações dentro de uma empresa, por exemplo, como a própria Algar, que tem aí 94 anos, né? O que às vezes levou gerações de profissionais para ganhar um nível de coerência dentro dessa estrutura e dentro dessa organização pudesse acontecer numa mesma geração em função da utilização de um modelo adequado de construção de coerência. Exato. É isso? Usando estatística, modelos matemáticos. Isso aí. Vou trazer para a prática, assim, um caso Por favor, bem real, que é o Instagram, TikTok ou qualquer rede social. A gente busca vídeos, o tempo que você fica assistindo um vídeo, veja bem, um vídeo que não é uma fórmula matemática, mas existe uma matemática por trás. Ele identifica que aquele vídeo atraiu a sua atenção e ele vai jogar para você mais informações correlacionadas àquele vídeo. Ou às vezes você buscou alguma coisa, ou seja, digitou um texto buscando alguma informação e ele vai correlacionar com o que vai ser entregue para você. Então, a dinâmica usada nas redes sociais. E essa correlação são exatamente as entradas. É assim, olha, vamos considerar aqui a lista de entradas desse grande modelo estatístico, né? Então, quem era o usuário? Era a Fran. O que ela pesquisou? Ela pesquisou isso. O que retornou? Retornou isso. Aonde ela parou mais tempo? Nisso. Quanto tempo ela parou? Você percebe que são vários elementos que vão determinar que, olha, qual é a saída que eu quero dar aqui? Que a Fran gosta desse tipo de conteúdo. Que fique mais tempo na rede social, buscando mais vídeos de gatos, cachorros, crianças e tudo mais, né? Uma resposta de coerência muito mais rápida do que o que seria possível alcançar pouco tempo atrás, né? É isso aí. E quando você repete demandaria demais, né? Muita gente analisando aquilo. Quando você repete isso milhões e milhões e milhões de vezes, com todos os usuários conectados, com todo o conteúdo, com tudo,
você consegue imaginar que isso, cada sessão dessa de entrada e saída é produzida em milésimos de segundo, em repetições em altíssima escala, para que esse modelo se ajuste, que ele possa gerar hiperpersonalização para a Fran, para você, para mim, que gere eficiência para o anunciante, que vai saber para quem entregar cada resultado. Isso é resultado do Deep Learning. E o que é interessante, o ChatGPT, por exemplo, que é uma das partes do Deep Learning, que é o Transformers, né? É um chat, né? O T é de Transformers, ou seja, uma grande base de dados, usa dados de diversas fontes, e se eu fizer a mesma pergunta que você, ele vai gerar respostas diferentes, né? Com a mesma entonação, a mesma forma de pensar. Mas se você fizer hoje uma pergunta e depois de um tempo voltar a fazer a mesma pergunta, ele vai gerar outra resposta, obviamente com o mesmo foco, né? Porque a base é muito grande e o produto final, que é o que o Lohmann falou, vai ser diferente. Porque ele cruza dados que, de certa forma, não é uma planilha de Excel, né? Não são dados que conversam, né? São dados não transacionais que a gente fala, né? Imagens, vídeos e tudo mais, e gera uma resposta. Por isso que a curadoria é importante, para entender que, será que o produto final é, de fato, a resposta correta? Uhum. Né? A curadoria leva para um outro ponto, que é a questão de que, se eu estou trabalhando com uma quantidade tão grande assim de entradas, né, de inputs, que vão produzir um determinado resultado, se eu contaminar essas entradas com um dado ruim, eu vou gerar resultado ruim. E é o que a gente chama de GIGO, G-I-G-O, Garbage In, Garbage Out. Lixo que entra, lixo que sai. E por isso que é importante ter um laboratório como parceiro para testar em amostragens isso. E voltamos à história do estagiário. A gente passa uma atividade, audita essa atividade, vai passando, né, evoluindo esse profissional IA, né, dentro da solução que precisa ser feita. Né? Muito legal, gente. Que aula boa. Bom, nós devemos temer o futuro das inteligências artificiais e do uso delas? Eu acho que não. No meu ponto de vista, eu gosto muito quando a Marta Gabriel fala, né, que tecnologia nos molda, né, porque nós vamos mudar, aqui a gente está falando de profissões do futuro e como que o mundo vai ser, então isso vai ser alterado, mas nós mudamos a tecnologia, que é o caso agora que estamos vivendo, né, a tecnologia lá no passado, em 1948, mudou para chegar até hoje e nós vamos mudar. E tecnologia, no geral, sendo IA ou não, ela não amanhece do nada, ela é uma jornada, né? Então, a gente estava falando que o ChatGPT, agora, ele é um boom, buzzword, por quê? Porque existe o chat, ou seja, a forma de você usar, ele desceu uma camada técnica e ficou usual. Mas não foi da noite para o dia. Então, a gente vai crescer junto com a tecnologia, a gente vai evoluir. É a mesma coisa com qualquer outra inovação. É o Windows, o computador, né? O próprio WhatsApp, vamos colocar o Waze. Eles vão entrando organicamente na nossa vida a ponto que a gente acaba usando no dia a dia e facilitando o dia a dia, né? O cotidiano. Né? Isso mesmo. E tem um outro ponto que é muito importante. A gente acabou de falar aqui que esses modelos de IA, eles são uma reprodução do nosso comportamento e baseado naquilo que a gente considera importante que ele seja capaz de repetir, né? Ok, nós temos desejos, nós temos ânsias, nós temos ambições, né? E isso você não tem como ensinar para IA. Ela não sabe o que é isso e ela não é capaz de reproduzir isso. Então a gente nunca vai ter uma IA que vai querer dominar o mundo. Se ela quiser dominar o mundo, vai ser talvez uma forma de expressão que ela vai copiar de alguém que colocou isso lá. Mas ela não vai ser capaz de realizar. Lohmann, eu acho que tem um monte de gente respirando tranquilamente agora que estão nos assistindo. Brincadeiras à parte, nós ainda temos muitas pessoas com resistências mesmo, né, para o uso das inteligências e, obviamente, a Fran também falou a respeito das discussões éticas e da responsabilidade. Temos um episódio para isso, pessoal, assistam.
Gravamos um episódio especificamente sobre esse assunto. Mas é natural que as pessoas tenham receios com aquilo que ainda não está, né? Como você bem disse, nós ainda estamos aprendendo, vamos crescer juntos. Então, aquilo que ainda não está totalmente posto vai gerar uma resistência, né? Eu acho que agora algumas delas foram quebradas com a sua fala. Você sabe que muito disso vai ajudar também as pessoas a se comportarem diante da inteligência artificial. É muito comum a gente vê diálogos acontecendo entre as pessoas e o ChatGPT, pedindo por favor, falando muito obrigado, fazendo elogio, né? E aí você começa a perceber que a IA se comporta bem também como retorno. Ou quando a pessoa é agressiva, quando a pessoa xinga e tudo mais, a IA também se comporta adequadamente aquilo. Mas isso não tem nada a ver com a IA sentir que ela está sendo bem tratada ou que ela está sendo ofendida. Ela está simplesmente reproduzindo comportamento com base no que ela foi treinada para fazer. Então, se você receber um muito obrigado, um parabéns, um ótimo, um excelente, responda muito obrigado. Fico feliz em atender. Ela foi treinada para isso. E se alguém falar assim, né, nossa, você é uma IA burra, ela tem que responder também daquele jeito que ela foi treinada para responder. Então, não existe sentimento nessa relação, né? Só que vem um ponto que aí a gente volta lá naquela historinha, né, da esposa do programador, do traga 6 ovos, ele trouxe 2, né? Que se a gente também não criar esse tipo de relação humano-máquina, né, que é de gerar e receber cordialidade, né, e a gente utilizar a IA somente no imperativo, o que vai acontecer? A gente está querendo que as IAs se comportem cada vez mais parecido com o humano. Só que se a gente começar a se comportar cada vez mais parecido com o robô, nós vamos perder a nossa humanidade. Então essa é uma preocupação na questão comportamental na relação entre humano e máquina, né? De que a gente busque a humanização dos modelos computacionais sem que a gente perca a nossa humanidade, entendeu? Então é um pouco de cuidado, né, nesse processo de adoção, né? Se fosse realmente a gente pensar só na matemática ali do negócio, você falar assim, ó, pinte de vermelho ou pinte de amarelo, ela ia te atender e tava tudo bem. Só que as crianças que fossem aprender a dar ordens, elas talvez não aprendessem cordialidade para lidar com outros humanos. Muito legal, estamos aprendendo, né? Vamos também ser educados a partir do uso e da experiência com as inteligências, né? É um assunto que dá pra gente ficar horas e horas e horas, né? Muito tempo, muito gostoso ouvi-los. Eu gostaria que vocês, já que a gente entrou nesse aspecto das resistências de fato, né? Não só das pessoas, pessoa física mesmo utilizando as ferramentas, mas especialmente do ambiente corporativo, né? De como implementar, de como trazer isso. Vocês são profissionais muito experientes nesse conteúdo, mas nós temos pessoas que estão nos assistindo aqui, que trabalham em contextos que isso ainda está chegando, que tem uma resistência para isso. Quais dicas vocês podem dar para essas pessoas, para essas empresas, por onde começar a olhar para esse futuro das inteligências artificiais, mas com o que é prático, com o que é real, por onde começa? Eu acho que a gente deve sempre começar pela identificação das dores, né? A identificação do tal do fator putz, que a gente comentou no começo. Porque nós, como usuários de inteligência artificial e que a gente já se acostumou com o ChatGPT, né? O ChatGPT hoje é um negócio que todo mundo larga aberto no computador. E tá certo, tem que usar mesmo. Eu uso ele o dia inteiro, o tempo todo. A minha sessão fica aberta lá. Mas ele não é o produto ideal para você utilizar para resolver problemas de negócio. Porque ele é muito amplo. Você pode perguntar qualquer coisa para ele, né? E obviamente ele vai responder qualquer coisa. E não necessariamente a gente já sabe que ele vai ser, né? Que ele não vai ter o compromisso com a verdade, né? O que já é um risco. Então, quando a gente olha para problemas pontuais, e aí a gente fala assim, eu quero resolver este problema,
é o lugar certo para você começar a usar a inteligência artificial. E aí você não vai usar o ChatGPT. O ChatGPT, ele é o seu assistente para você, humano. Não é o assistente para o assunto empresarial. Entendeu? O assunto empresarial tem que ser resolvido por uma inteligência artificial especializada, que faça exatamente aquilo que ele precisa, que seja treinado com conformidade, confiabilidade, segurança. Você não pode permitir que a informação vaze, né? Até fazendo aqui um parênteses bem rápido, por conta do tempo, né? Que a gente já está chegando ali no topo da hora, né? Mas muito se fala há muito tempo de que dado é o novo petróleo. E ele é de verdade o novo petróleo. E a gente tem que cuidar dele como se a gente cuidasse do petróleo. Se petróleo vazar, vai trazer problema ambiental. Se dado vazar, vai trazer problema social, econômico, né? O dado exige custo de armazenamento. E o petróleo também, né? O dado precisa ser refinado para poder ser usado. O petróleo, você não coloca ele direto no tanque, você tem que refinar e transformar em gasolina. Então, todos os processos pelos quais o petróleo passa para virar algo útil, o dado também passa. Então, quando a gente fala de usar dados, usar ciência de dados, usar inteligência artificial, que é um ramo da ciência de dados, né, significa que a gente tem que explorar o potencial dela no detalhe e não usar aquilo de forma sem limite, sem tratamento, sem a devida segurança que a gente teria exatamente como a gente lida com petróleo. Complementando o que o Loman falou, eu acho muito interessante quando a área de negócio entende. Então, não somente a área de TI ela é extremamente importante, mas quando a área de negócio identifica a dor e pensa nessa dor, pensa em como eu vou absorver essa solução e como ela vai de fato trazer efetividade para o meu negócio. Como que eu vou criar indicadores. Então, nada melhor do que a pessoa saber qual que é a sua dor, né? Qual que é a sua ideia de solução e criar partindo desse ponto, né? Obviamente que quando você senta dentro de uma empresa para discutir, as dores são diversas, mas a gente cria uma matriz de quick win, que é baixo custo, baixo tempo e mais resultado. E vai trabalhando gradativamente até para dar segurança, né? Para evoluir para as outras áreas. Exatamente. Olhar de verdade, né? Uhum. Dedicar de tempo forma de verdade. objetiva, pontual. Essa assertividade vem da disposição para o profundo, né? Para olhar de fato e cuidar de verdade, né? Não é algo só para a gente terceirizar e tirar a operação da mão. É, na verdade, uma estratégia de mudança de negócio mesmo, de postura do negócio. Você não pode contratar um estagiário e não falar para ele o que fazer e deixar ele solto numa área, né? Exatamente, pensando numa inteligência artificial, você precisa ter um escopo definido do que ele vai fazer, né? Fran, Loma, muito obrigada. Que prazer ouvir vocês, aprender com vocês. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente, nos assistindo também nas plataformas de vídeo, aprendeu muito, né? Hoje aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado por receber, obrigado, Loma. Eu agradeço muito o convite de vocês, da Fran, né, do time Algar Brain, pela oportunidade também de dividir um pouco com vocês o que a gente está fazendo, esses estudos todos. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos. Pessoal, deixem os comentários, as perguntas. Esse é um assunto que tem muito espaço, né, para a gente discutir, conversar. Vai ser um prazer respondê-los. Esse foi mais um episódio do AlgarCast. Muito obrigada por nos assistir até aqui. Nos vemos no próximo.